Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, irmãos, para mais uma live. Nesses últimos dias de grandes acontecimentos e fatos que estão se antecedendo nessa nação, nesse país que muitos acham que está muito subdesenvolvido, mas que nós estamos vendo nesses últimos dias é só falar da greve dos caminhoneiros, que nós sabemos que eles têm toda a razão, né? Porque esse governo que está comandando esse país ao lado de outros corruptos só fazem aquilo que agrada à vontade deles própria, ou seja, eles ditam as leis, mas eles mesmos agora não conseguem achar a solução para tudo isso que está acontecendo. Mas nós não estamos aqui nessa live para falar de política, mas que nós estamos presenciando é que os três poderes lá em Brasília não funcionam mais. Não estão conseguindo funcionar mais. Por isso que nós ouvimos falar nas redes sociais sobre a intervenção militar, a qual eu também não só apoiaria como apoio. Eu estou do lado do Exército, tanto da Aeronáutica, como qualquer força militar que estiver com a disponibilidade de entrar nessa intervenção. Nós sabemos que isso aí não é ditadura, né? Não é uma opção, é um fato que terá que acontecer, que não tem mais solução. Mas nós temos um estudo hoje aqui que nós gostaríamos de passar para vocês sobre o despertar do sono. É bem interessante. Numa live anterior nós falamos que nós íamos começar na próxima já o estudo sobre os nomes, né, tanto do pai como do filho, principalmente do pai, que é uma confusão tremenda no sistema religioso, mas ainda estamos em andamento com esse estudo, que é um estudo muito bem elaborado e precisamos de tempo, precisamos pesquisar mais e com certeza muito em breve estará no nosso canal Venho Sem Demora. Mas temos aqui um estudo que nós, com a ajuda do Espírito Santo, preparamos sobre o despertar do sono, que isso é muito interessante. É o que está acontecendo agora dentro desse país, que só tem corruptos no sistema político, né? E, finalmente, depois dessa grande greve que está acontecendo, ainda está em andamento, os caminhoneiros, você sabe que é sobre os aumentos abusivos, tanto do diesel como da gasolina, e virá uma série de aumentos, se isso não acontecer, de movimentar esta greve até o final, que tem que continuar movimentando essa greve até o final, para que venha a ter um desfecho, né? Não só bom para eles, que eles merecem, como também para a população do Brasil, que chega de ser enganada. Então, as redes sociais estão aí para nós despertarmos, para nós ainda usar essa ferramenta que muitos dizem que é uma ferramenta que é muito utilizada pelo Satanás. Nós temos que saber usufruir desse bem que ainda está em nossas mãos. Bom, sem demora, abre a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo do 40 ao 45. Nós vamos citar alguns capítulos, alguns versículos nesta live. Nós vamos passar sobre o despertar do sono. E que bom, né, que isso aconteça também dentro do sistema religioso, dessas denominações, que o povo venha despertar e sair dessa heresia, sair desse engano. Chega de nós sermos enganados dentro desse sistema religioso, porque nós não estamos vendo ninguém, até agora não vi ninguém, falar que alguma igreja, algum pastor está enviando alimentos para ajudar esses caminhoneiros que estão na faixa, que estão nas beiras das BRs, aos quais muitos empresários estão ajudando com alimentos para que essas pessoas venham se manter ali de maneira sólida e inflexível enquanto não houver um acordo, a qual eu creio que esse acordo só vai haver quando realmente as Forças Armadas estiverem na frente disso tudo, porque é isso que nós estamos precisando, tirar tudo o que não presta do governo, para que a nação comece a respirar dias melhores
do que estes que nós estamos passando. Esses dias estão sendo muito difíceis. Nós precisamos de uma solução já. Aqui está escrito assim no versículo 46, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 46, está escrito assim. Aqui nós sabemos que essa passagem fala quando o mestre, Yahushua, na Bíblia do Almeida, infelizmente, está escrito Jesus, esse nome pagão, que ele foi orar, porque ele sabia que os dias se aproximavam, para que ele fosse pregado no madeiro. Mas aqui no versículo 46 em diante, nos deixa uma lição para despertar do sono, a qual os discípulos também adormeceram. Está escrito assim: levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor, disse o mestre, está se aproximando. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Aqui eu li o versículo 47, né? Porque nós sabemos que os versículos que eu vou ler daqui a pouco, que antecedem esse versículo 47, vai nos deixar uma lição da maior. Nesse versículo 47 aqui, nós lemos, né, que ainda estava ele a falar, e eis que chegou um dos que estavam entre os 12 com ele, né, e trazia uma grande multidão armada para tomá-lo, para levá-lo. Por 30 moedas de prata ele foi traído. Aqui esse versículo 47 já nos chamou a atenção, mas nos versículos a qual eu vou ler agora, para depois chegar nesse aí novamente, no 40, está escrito assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 40, está escrito assim: mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou Pedro: e então, não pudesses vigiar? Olha só, ele perguntou para Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: o meu pai, olha só, dizendo: ó meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. 43, versículo 43. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo. Eu falei, dormindo. Pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez. Eu estou falando aqui 3 vezes. A terceira vez proferindo as mesmas palavras. No versículo 45, passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Versículo 46. Levantai-vos e sigamos, eis que meu traidor está se aproximando. O 47 eu tinha lido, a qual ele já estava chegando, o traidor, né, quando ainda o mestre estava falando com seus discípulos, né, e aí chegou Judas, né, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porrete vinda da parte dos chefes sacerdotes, dos líderes religiosos do povo, né, porque não foi só os pecados que condenaram o mestre Yahushua, sim também os líderes religiosos e aqueles que se diziam, né, doutores e conhecedores da lei. Engraçado que 3 vezes nós recitamos aqui que os discípulos se encontravam dormindo, né? Dormindo. E o mestre despertou eles as 3 vezes. E aí ele ainda falou que o espírito estava forte, mas que ainda a carne era fraca. Nós traduzindo esses versículos para o dia de hoje, não é diferente. O povo ainda dorme. O povo ainda não despertou. O povo ainda está naquele sistema de que tudo que vem
aparentemente parece uma maravilha, parece que vai tudo melhorar. As pessoas começam num estado de comodismo, num estado de, digamos assim, de conformidade e se acostumam, como muitas pessoas se acostumam com a falta de comida, com a falta de emprego, com uma enfermidade, porque ainda não despertaram que eles têm uma autoridade no seu interior, a qual eles podem vencer todas essas barreiras para que o nome do Iá, o nome do Criador, seja glorificado. Dentro desses sistemas que nós estamos vendo aí, há uma conformidade total, aos quais os membros se acostumam com esse sistema que está sendo passado, pregado, e eles investem dinheiro, e eles acreditam que o dízimo é o certo, que nós sabemos que não é, porque ainda não despertaram do sono espiritual e físico. Porque como houve uma conversa entre eu e minha esposa, ela falou, olha, o espírito tem que andar junto com a carne. Ou seja, nós sabemos que no mundo espiritual e o mundo físico precisa andar junto. Os dois precisam estar em conformidade no nosso ser, no nosso corpo. Ou seja, a mente tem que estar muito aberta para receber as informações, para perseverar naquilo que nós sabemos que é o correto, que é o certo, não seguir por falsas doutrinas ou por aquilo que homens estão aparentando com sinais, prodígios e maravilhas que nós sabemos que muitas vezes não está correto. E, então aqui já nos deixou com clareza que eles precisavam despertar desse sono físico e principalmente espiritual, porque eles não conseguiam vigiar enquanto Yahushua orava no monte. Eles não conseguiam, porque eles ainda não estavam preparados para aquela situação, mas o nosso Mestre estava. E glória ao Todo-Poderoso por isso, porque nesses últimos dias nós precisamos despertar, tanto dentro do sistema religioso, que nós precisamos despertar essas pessoas, como também nesse mundo que nós estamos vendo agora, presenciando, né, essa desgraça, esse estado de comodismo no que está dando agora, já está começando até a faltar alimento na mesa de alguns trabalhadores, de muitos vai faltar, né, alimentos, porque a recém agora estão começando a despertar. Isso já não é de agora, já vem de anos, muitos anos. Mas só agora a gente está vendo o povo se unir. Nós precisamos se unir para que haja uma grande vitória, não só dos caminhoneiros, mas também que não venha a ter eleição, que seja a intervenção militar direta. E para isso nós precisamos despertar do nosso sono espiritual e físico, que não adianta, dentro desse sistema religioso, orarem ao Deus desse século, o príncipe desse século. Você vê o que está acontecendo, essa bagunça, porque a Babilônia está formada. Então não adianta. Muitos de nós, no caso eu falo plural, eu já tive nessa situação, não é só mais orar a Deus, orar a Jesus, esses nomes pagãos, e não estão conseguindo nada, muito pelo contrário, está piorando, porque você acha que o Eterno está nesse negócio, claro que não. Não adianta você dizer assim, olha, a mão de Deus está pesando, olha, isso é algo que Deus está se vingando, não. Ele não está nesse negócio. Porque se você ler as escrituras, se você é um conhecedor, não de teologia, mas que pesquisa, é um historiador, você sabe que o Eterno dos Hebreus, quando ele agia, ele destruía, e ele não deixava nada, ele até mesmo revelava aos profetas o que iria acontecer, e isso não acontece mais nos dias de hoje, porque nós sabemos que não existe mais esse tipo de profecia, a qual teria que voltar tudo novamente, e nós sabemos que isso não irá acontecer mais, por isso que ele não está nesse negócio. O que está neste mundo é o Deus desse século, é o príncipe deste mundo, por isso que está essa bagunça, e os pastores e os irmãos, infelizmente, não despertaram desse sono espiritual. Precisam despertar para ver que os nomes estão sendo blasfemados, a qual está escrito em Apocalipse 17. Leia lá e você vai entender daquilo que nós estamos falando aqui. Quando nós começarmos a passar a live de estudos sobre Iá, você vai ver que realmente o nome não é o que está sendo apresentado. O despertar do sono. Eu poderia falar mais alguma coisa sobre isso. Quando a gente fala em despertar, nós sabemos que todo mundo começa a entender sobre que uma pessoa que desperta é uma pessoa que está dormindo, que está repousando, que está descansando o seu corpo, o seu espírito,
né? Muitas vezes em estado de cansaço mental ou físico, porque nós sabemos que o cansaço da mente, ele é muito mais pesado do que o do físico. Por quê? O físico nós deitamos, nós relaxamos e no outro dia a pessoa está praticamente pronta para a sua atividade a qual ela está exercendo ou executando a cada dia. Mas o sono espiritual, nós sabemos que tem que ser tratado a alma, o espírito, e aí muitas vezes a mente pesa e muitas vezes as pessoas perdem até a razão, a coordenação motora ou até mesmo o domínio próprio. Então, nós precisamos descansar a nossa mente, mas para isso precisamos ter a ativação e a motivação do Espírito para que o Espírito Santo venha nos trazer esse entendimento sobre nossa mente e sobre o nosso coração. Quando nós falamos também nessa palavra despertar, as pessoas também entendem que o despertar é quando você coloca um relógio, um despertador, para se acordar numa determinada hora, a qual você precisa, muitas vezes, alguns precisam, não é todos, e que bom que eu não estou nessa situação, e nem nunca estarei, porque eu confio naquele que está dominando nossa mente, nosso coração, segundo a vontade dele e segundo a nossa. Então, o Eterno Iá, ele que nos desperta, nós sabemos disso, mas muitas vezes nós colocamos um despertador, como eu acabei de falar agora há alguns minutos, para acordar, para trabalhar, algumas pessoas para tomar um remédio, que não é meu caso, espero que nunca seja o seu, e nós sabemos que esse despertador ele não pode falhar, seja o celular, seja uma corda, seja digital, ele funciona também como um despertador. Por quê que ele funciona como um despertador? Porque ele vai, no momento que ele foi programado para tocar, vai despertar aquele seja uma música, seja um sinal, mas algo vai despertar, e no momento que aquele sinal sonoro despertar, a pessoa, com certeza, mesmo que tenha um sono pesado, ele não está morto, ele está vivo, ele só está descansando a alma, está descansando o corpo, o espírito dele repousa, ele vai acordar para fazer as suas atividades, ou às vezes para tomar algum medicamento. Então, por isso que funciona esse despertador. Mas ele é programado por mim e por você, para que ele venha acordar naquele horário que você, muitas vezes, alguns precisam tomar um medicamento, ou até mesmo para trabalhar. Mas no mundo espiritual, não é desta maneira. Nós precisamos estudar as Escrituras como elas são, ditas de forma clara para nós, através desses irmãos que estão ensinando, nós também estamos fazendo da mesma forma, para que nós venhamos despertar no mundo espiritual e físico, porque um anda junto com o outro. Como está escrito em Amós 3,3, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, no mundo espiritual é igual. A mente tem que andar com o espírito, com o corpo, com a alma, para que as coisas venham acontecer de forma natural, para que nós possamos ser mais que vitoriosos e vencedores e ter o entendimento do Espírito. Quando nós lermos, quando passar algo para nós, dentro desse sistema religioso, ou até mesmo fora, para nós, muitas vezes, temos que questionar se aquilo realmente é certo ou é errado. Então, isso é um despertar, porque muitas vezes nós entendemos que os discípulos, primeiro eles foram despertados pelo Criador para fazer a obra. Eles foram despertados pelo Criador para fazer a obra do evangelismo, a obra de levar a palavra com sinais e maravilhas e prodígios. Mas nós também entendemos que eles precisavam também despertar para fazer a obra completa. Então, duas colocações que muitas vezes pode haver divergências entre o despertar para a obra e também o mestre, quando olhou para eles, também despertou nele algo que podia ser interessante para que fizesse a obra completa, para que o nome dele fosse glorificado através desses homens. Então, quando nós pegamos essa palavra, nós temos que entender que despertar tem vários significados. Se você olhar no dicionário do Aurélio, um dicionário bíblico, você vai entender que a palavra despertar não é só para acordar, para trabalhar, ou muitas vezes para tomar um medicamento, quando colocam
como eu falei, um relógio digital ou um despertador. Mas seguindo sobre essa palavra, despertar, nós ouvimos através desse estudo que eu estou passando, ouvimos e estamos ouvindo pelo Espírito Santo, que no versículo após o 46, né, no 47, ali diz que ele ainda a falar. A Bíblia diz que ele estava ainda dialogando com os seus discípulos, né? E chegou Judas Iscariotes, né? Que era um dos 12 e que trazia, né, aquela grande comitiva para levar o mestre. Então é interessante nesse versículo 47 que eu estou lendo mais uma vez, né? Ali nós começamos a entender que ele despertou os discípulos, que não era mais tempo deles dormir, que não eles não podiam mais estar naquele sono espiritual, muito menos no físico, que eles precisavam acordar, porque ali eles iam ficar a partir daquela data a sós, até vir o Espírito Santo através de Yahusha, para que eles tivessem autoridade, porque no momento que também ele ressuscitou e foi elevado, ele mandou eles ficarem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, sabedoria, entendimento, ousadia e, acima de tudo, a persuasão. Eles precisavam ser pessoas persuasivas naquilo que eles fossem falar, naquilo que eles fossem realizar. Eu também estava lendo nas escrituras, que eu achei muito interessante também, me chamou muita atenção, Primeiro Reis, na nossa Bíblia online, Primeiro Reis. Eu vou ler em Juízes, o entendimento vai ser ainda melhor. Juízes. Vamos ver em Juízes. Vamos ver em Juízes. Capítulo 16. Juízes. Capítulo 16. Versículo 15 em diante. Vamos ler em Juízes. Capítulo 16, versículo 15. Aqui há algo interessante sobre um homem que tinha tudo para ser um grande líder, um libertador também do povo de Israel, mas não funcionou dessa forma. Que Deus de garoto, ele tinha recebido uma promessa ainda no ventre de sua mãe, que ele era nazireu, e foi feito um voto nazireu, através de Manoá, que não passaria navalha sobre a sua cabeça. Esse moço, todos conhecem, né? Ele se chamava Sansão, e não foi o que aconteceu. Desde o princípio, quando ele começou a realizar algumas obras pelo Espírito, nós sabemos que ele brincou no chamado, e uma das falhas dele foi quando ele teve um encontro com um animal morto, um leão, e dentro desse animal estava ali um favo de mel, a qual nós sabemos que ele não poderia tocar em nada que estivesse morto, e ele fez com que isso despertasse a atenção dele. Por isso que nós falamos muito dessa palavra despertar, que quando nós falamos dessa palavra despertar não é só para acordar, mas muitas vezes tem algo que desperta em nós uma atenção, e muitas vezes é para nos derrubar, como também para nos erguer, e que seja sempre algo que venha despertar você, que está do outro lado da live, para você vencer o mal, para você vencer todas as dúvidas. Então você precisa despertar. Só que neste caso, Sansão, ele despertou para a sua ruína, para a sua queda, porque ali já começou o princípio da sua queda, que ele não podia comer aquele favo de mel dentro daquele animal que ali estava, que era um leão morto, e ele pegou e comeu. Então ali já começou a queda dele. Também você sabe que ele foi em Gaza também, né? Quando ele se encontrou com uma prostituta, né? Isso fala no versículo inicial, né? Um dos primeiros versículos. Fala que certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Olha só, já começou, né? Agora voltando no versículo 15, né? Juízes capítulo 16 e versículo 15,
nós já vamos começar aqui a encurtar a narração dessa história de Dalila, que você conhece, né? Isso aqui você conhece bem. Que coisa incrível, né? Foi aqui que foi uma das maiores quedas dele. Porque ele brincou com o chamado, né? E nós sabemos que deu no que deu. Versículo 15 está escrito assim, né? Encurtamos aqui para você entender, para nós não se estender muito na live, né? Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Olha só. Terceira vez. Estamos encurtando aqui o estudo. Terceira vez. E ela realizou este comunicado para ele. Por que você não me revelou? Pela terceira vez você me fez de boba, você me fez de trouxa. Né? E tem outras versões que é bem parecido, né? Aqui nós estamos lendo a NVI. Interessante, né? Ela diz que pela terceira vez. No versículo 16, está escrito assim: importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha a angústia que estava esse rapaz. Mas completando a parte B do versículo 15, está escrito assim, ó, quando ela falou assim, ó, esta é a terceira vez que você me fez, ou me faz, de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Né? Aí no versículo 16 eu li que ele estava ficando angustiado a ponto de morrer, né? De tanto que ela falava: quando que você vai me revelar o segredo? Quando você vai me revelar o segredo? E no 17, né, no versículo 17, está escrito assim: por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Olha só. Ali ele começou já a revelar o que ele não poderia falar para ninguém, muito menos para essa mulher, que mais tarde trairia ele também por algumas moedas. No versículo 18, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Olha só, os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Olha só, levando cash. Né? Porque ela disse que faria isso e fez. Olha só. No versículo 19, aí começou a desgraça. Está escrito assim. Vamos ver o que está escrito aqui no versículo 19. Está escrito aqui, versículo 19. Achei bem interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Está escrito assim no versículo 19: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Olha só. No versículo 19 já começou. Então no versículo 20 está escrito assim: então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono. Eu falei, ele acordou do sono, ou em outras versões vai estar escrito no Almeida, ele despertou. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Eterno, o Yah, o tinha deixado. Que versículo triste esse aqui, versículo 20 de Juízes 16, 20, né? Porque ele achou que mais uma vez
né? Depois das 3 vezes que ele brincou, ele achou que mais uma vez se sairia muito bem. E a palavra aqui está escrita assim, que ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia ele, né, que o Eterno Yah o tinha deixado. O Espírito Santo que dava sabedoria para ele, que dava entendimento, que dava força, porque não eram os músculos, não eram as pernas, mas sim era o Espírito de sabedoria que vinha sobre ele, dava aquela unção, já não estava mais nele. Que coisa mais triste. Por quê? Porque ele brincou e muitas vezes, né, algumas vezes mais, ele teve um despertamento e não acordou. Brincou com o inimigo, deixou-se envolver através dessa mulher, que era uma filha do cão, e deu no que deu. A Bíblia nos relata, no versículo 21 ainda, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Que coisa triste, no versículo 22, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aí nós paramos até aí. Aqui nós ficamos muito interessados em aprender mais desses versículos, por quê? Porque aqui nos deixa uma lição sobre o cumprimento das profecias, né? Que está se cumprindo a cada dia, porque está escrita, não é homens que nós temos vendo nos dias de hoje entregando profecias extra-bíblicas, não. Aqui relata, né, que o Criador nos deixou um legado que nós deveríamos obedecer a sua voz, obedecer os seus profetas e mais ainda, né, obedecer o chamado, né. Sansão tinha uma incumbência de libertar aquele povo que estava sendo escravizado, estava na idolatria, e ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele não conseguiu despertar, ele despertou sim a atenção daquele povo através da sua força, né? Mas nem tanto da sua sabedoria, porque ele usou muito mais a força, ele usou muito mais a sua aparência do que despertar realmente o povo para brigar contra a idolatria, brigar contra os filisteus. Então, você viu que foi muito triste o final dele, porque nós sabemos que o cabelo começou a crescer, e que depois, quando ele estava ali no templo, ali onde tinha a imagem de Dagon, ali onde estava todo mundo reunido ali, os filisteus, a Bíblia nos relata que ele matou muito mais ali, né, quando ele colocou as 2 mãos sobre cada pináculo. Ali ele matou muito mais filisteus do que quando ele estava ainda trabalhando para o Todo-Poderoso Yah. Então, foi triste. Precisou entregar o seu corpo para que viesse ser salvo o seu espírito, que nós achamos ele na galeria dos heróis da carta aos Hebreus, né? Capítulo 11, lá fala um dos versículos sobre Sansão, quer dizer, foi salvo, mas precisou entregar o seu corpo, morrer. Poderia, quem sabe, ter ficado muito mais tempo ali naquele local, vivo, e despertando mais interesse do povo em aprender sobre o Criador. Mas, coisa triste, que ele não despertou. Primeiramente, ele despertou do Criador, né? Que ele seria um homem de luta, de guerra, que ia fazer algo pelo reino do Yah. Mas, no decorrer do tempo, se envolveu com prostituta, se envolveu com Dalila, e nós sabemos que ele adormeceu, né? Ele dormiu até no colo dela para que viesse a acontecer essa desgraça. Então, fica aí a lição. Temos que despertar, principalmente quem ainda está dentro desse sistema religioso, dentro desses locais aos quais estão sendo enganados a cada dia por sinais e alguns prodígios, e eles nem sabem de onde vem. Então, desperta, tu que dormes. Efésios 5,14 fala: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Yahushua te iluminará, abrirá o teu entendimento. Então, desperta, acorda, igreja. A igreja é vocês, não é esses tempos que vocês frequentam, a igreja é você que está aí do outro lado da live. Então, que não venha desgraça para você despertar, porque pode acontecer, assim como aconteceu com Sansão, nesse versículo que eu li agora, o 16, 20, né? Nós lemos aqui agora e foi triste, né?
essa passagem aí, a qual fala, né, que simplesmente que ele acordou e achou que a unção do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, estava sobre ele. E ele achou que sairia mais uma vez de toda aquela situação. Muito pelo contrário, ele estava já preso. Misericórdia, né? Então que nós vamos tomar essa lição sobre esse moço, né, Juízes, né, 16:20, que ali, quando ele despertou para a morte, despertou para a ruína, mas pela infinita misericórdia do Todo-Poderoso, ele foi salvo, né, mesmo tendo que entregar o seu próprio corpo. Então que nesses dias de hoje, né, nós vamos entender que precisamos despertar uns aos outros, mas não para a desgraça, mas sim para levantar uns aos outros. E agora também, que eu citei, né, que eu falei no início da live, que nós precisamos também despertar, né, no país a qual estamos aqui, né, que nós sabemos que a nossa pátria não é aqui, nós que conhecemos as Escrituras, mas o tempo que estivermos peregrinando aqui, precisamos orar. Não pedir para esses nomes pagãos que estão orando dentro do sistema religioso, mas sim para o eterno Yah dos hebreus. Esse sim que nós temos que orar e com certeza as coisas irão mudar. Fica essa dica, desperta, né? Não para coisas ruins, não desperta para fazer intrigas, mas desperta sim a atenção de outras pessoas que olhem para mim, para você e vejam que você é uma pessoa que quer levantar aquele que está caído através da palavra de sabedoria e conhecimento e muito mais ainda com a unção que vem do Todo-Poderoso. Mais uma vez, eu agradeço mais essa oportunidade desses minutos, né? E que você venha questionar tudo aquilo que for dúvida e que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Alro, ele vai despertar você para um novo dia, para que você venha começar a praticar, você venha começar a entender a palavra como ela é e sair de todo esse sistema político, sistema religioso e venha entender que através de você outras pessoas se erguerão e vão despertar outras. É isso que nós queremos, que um venha despertar o outro desse sono espiritual e físico que pode levar à morte, assim como levou o nosso querido irmão, o Sansão. Então, fica aí mais uma vez, eu repito a dica, que o Pai Eterno Yah abençoe cada um de vocês, em nome de Yahushua. Até uma próxima live, se assim o Criador, o Todo-Poderoso, nos permitir. Fica na graça e na paz, em nome de Yahushua. Amém.